Olá, bem-vindo ao programa Outras Vozes, aqui na TV Quirimurê, programa novo que está iniciando para trazer à tela da TV comunitária da Bahia, a primeira do Brasil, outras vozes, as vozes que você não ouve muito por aí nas TVs comerciais. Aqui você vai poder falar da sua comunidade, da sua geração, do seu gênero, da sua espiritualidade, da sua visão científica, das questões que o mundo está vivendo, enfim. A gente vai tentar fazer aqui conversas transversais onde a gente possa ter uma visão mais holística, uma percepção mais ampla da realidade, sempre com conversas bastante intrigantes para todo mundo. Seja bem-vindo e aqui ao meu lado é quem vai fazer o programa junto comigo, Marcelo Rocha e Vasco Zugno Aguzoli. Alô, Marcelo. Então, uma alegria assim estar iniciando o programa Outras Vozes. Já era uma agonia nossa, né? De tantas conversas, tantas práticas, tantos pensamentos e tanta busca existencial, a gente tentando se entender no mundo, porque acho que a grande pergunta da humanidade ainda é: quem somos nós? Para onde vamos? Qual o sentido da nossa existência? E em todas as questões do dia a dia que nos fazem, de alguma forma, alegres ou tristes, poetas, fica sempre essa pergunta: a vida, a morte. Que história é essa de morte, hein, Marcelo? Pois é. Por falar em morte, né, a gente está na era da necropolítica, do negacionismo, a morte da ciência, a morte da esperança, a morte da democracia, tantas mortes que a gente está tentando viver, e aí tem, não por acaso com o nome de Corona, que veio coroar essa situação que nós estamos vivendo de profunda crise nesse século XXI, onde a humanidade está na iminência, na beira do abismo mesmo, de um colapso civilizacional, um colapso ecológico, climático. O Corona veio coroar essa situação e colocar todo mundo aí numa situação bem propícia para refletir e pensar sobre isso. E o coronavírus acaba trazendo um conjunto de situações que às vezes funde nossas cabeças, né? Nós estamos lidando com uma coisa nova para essa geração, a gente nunca viveu com um estado desse tipo de alarme de pandemia mundial e muito controversa, porque existem vários pontos de vista. E aqui hoje com Vasco Aguzoli, que é um cara que tem uma longa tradição em práticas alternativas de saúde e terapêuticas transpessoais, espirituais, xamânicas. A gente vai querer ouvir essa outra voz sobre Vasco. O que você tem pensado sobre essa crise do coronavírus e como a humanidade está lidando com ela? A primeira coisa, assim, que eu entendo que a gente tem que pensar sobre o coronavírus é que, independente dele ter sido, como algumas análises e algumas notícias que correm por aí, de que ele possa ter sido produzido em laboratório, né? Tecnologia para isso o ser humano já desenvolveu. Mas, independente dele ter sido produzido em laboratório, quem supostamente tenha produzido em laboratório não é mais nada menos, como nós, né, que peças deste grande quebra-cabeças que é a vida, né? A Terra gira sobre si mesma e gira em torno do Sol num equilíbrio perfeito com a Lua e todos os planetas do Sistema Solar, que é uma coisa minúscula, mínima, diante do Sol, da primeira estrela maior do que o Sol. O nosso Sol talvez fosse a mesma coisa que o tamanho de um vírus para a gente. Imagine o tamanho da coisa que a gente está diante dela, né? Por mais que a gente possa, como seres humanos, né, que questionam, que transformam, que co-criam a vida de alguma forma, nós somos os únicos, talvez, seres da natureza que imitamos o Criador. A gente cria
também. O animal não questiona. Mas será que o animal é mais ou menos inteligente por isso? Ele não questiona porque ele sabe? É uma pergunta. Então, o vírus, no meu entendimento, ele não é um inimigo a ser combatido. Isso é a primeira coisa. Ele é um mecanismo, alguma coisa viva que está dentro do sistema que vem para trazer um equilíbrio ao sistema. Porque não tem como negar que nós, seres humanos, somos responsáveis pelo buraco na camada de ozônio, pela poluição do ar. Nós somos responsáveis pelos vários desequilíbrios na nossa saúde. Pela sexta extinção em massa, o livro que Vasco estava lendo aqui agora há pouco, aqui nós estamos na casa dele, e eu estava vendo que ele estava lendo o livro Sexta Extinção em Massa, inclusive. Que foi você que me passou, já querendo me assustar, né, Marcelo? E agora a sexta extinção, segundo pesquisas feitas no planeta Terra, de um modo geral, ela está sendo provocada pelo ser humano. Então, será que nós temos que combater o vírus ou agradecer assim o choque de consciência que fomos obrigados a ter para dar uma parada assim, para refletir sobre o que é que nós estamos fazendo com a vida no planeta? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Somos do pensamento e da prática desse mundo alternativo, das medicinas da floresta, não é? Mas um médico convencional, alopata, um senhor de Presidente Prudente, trouxe questões que nós, do mundo alternativo, vemos trazendo há muito tempo. Que, primeiro, que qualquer doença é um desequilíbrio da saúde. Não há dúvida sobre isso. Então, o que é que nós temos que fazer mediante qualquer desequilíbrio da saúde? Equilibrar a saúde. E como é que se equilibra a saúde? Nós temos que começar a pensar que nem todo o prazer da boca ou coisas que a gente está acostumado a comer lá são boas para a nossa saúde, para o equilíbrio da nossa saúde. Então, nós estamos diante de um supermercado que nos oferece muitos alimentos que, se fossem analisados honestamente pela ciência, e se isso fosse permitido pelo poder econômico, eles seriam venenos, verdadeiras drogas. São alimentos extremamente industrializados, que se lhes retira a energia vital, se lhes retira as fibras e depois acrescenta vitaminas artificialmente. Isto leva o ser humano a um colapso interno de saúde quando ele tem uma alimentação de extremos, ou é doce demais, ou é salgada demais, ou tem carne demais. Nem os animais assim extremamente carnívoros, né, ou essencialmente carnívoros, precisam comer carne todos os dias, ainda mais congelada. Então, o vírus, para mim, ele traz uma reflexão sobre tudo isso, sobre a agricultura. Como é que nós nos comportamos com relação à terra? Derrubando extensões enormes de vida, de floresta, destruindo fontes, rios, nascentes, para plantar uma coisa só, que às vezes superalimenta uma população obesa, não é? Você convencendo ela de que agora ela tem que comer soja, o cachorro, o gato, a galinha, o boi, todo mundo tem que comer soja. Uhum. Então você destrói vida para produzir um alimento que vai produzir morte. Aí você diz, porque é vegetal, então sim, mas esse vegetal já foi transformado geneticamente, se usa uma série de venenos para que ele produza mais e mais, porque o objetivo final é meramente acúmulo
financeiro de quem planta extensões enormes de soja, inclusive expulsando populações nativas, famílias que poderiam estar convivendo numa agricultura familiar, agroecológica, numa dinâmica de cultivo de vários elementos de alimentação, onde saem também receitas interessantes. E essa relação entre campo e cidade, entre natureza e ambiente urbano, tudo isso são questões que, para mim, o vírus traz. E se você observar, esse médico também concorda com a gente, né? O vírus não é agressivo. Ele realmente leva a óbito pessoas que têm alguma questão de saúde ou contida, são extremos atletas, mas o sistema interno está detonado. Então, musculatura forte, mas os sistemas pulmonar, intestinal, renal, sanguíneo, sistema glandular, está em desequilíbrio extremo. Então, pessoas que já têm um histórico, ou de depressão também. Então, você observe que é como se o vírus tivesse realmente dentro do sistema uma inteligência. Óbvio que ninguém aposta na morte, né? A gente aposta e luta pela vida. Quem somos nós para julgar ou ter algum controle sobre isso? Temos que cuidar das pessoas e evitar as aglomerações, porque não temos hospitais para atender pessoas que não têm nem possibilidade de estar instrumentalizada, mesmo porque a nossa própria agricultura não está instrumentalizada para atender esse apelo do sistema que pede por um equilíbrio planetário. Aqui no Outras Vozes, pessoal, a conversa vai ser muito trazendo questões muito de fundo para problemas que aparentemente têm uma origem econômica, uma origem social, de classe, uma origem tecnológica. A gente vai tentar tá puxando um pouco a lente para trás para dar uma abertura. Quanto a isso, a gente é muito vinculado à ideia da visão ancestral indígena. Por exemplo, aqui, de todas as comunidades originárias do planeta, e nos 5 continentes, elas têm uma visão mais ou menos comum, onde a natureza é a mestra, a grande mãe, a grande deusa e a grande escola, onde se aprende, a partir dela, a se comportar dentro da sua casa, a casa da natureza, dentro do corpo da natureza, vendo-se como uma parte. Eu acho que indo a fundo nessa crise que nós estamos vivendo, do capitalismo e antes do capitalismo, se você vai vindo, a grande questão é a separação, né? A separação que o homem se entendeu de fazer, de se separar da natureza. Então, quando a gente fala assim, vamos preservar a natureza, cuidar da natureza, ajudar a natureza. Ora, essa frase já representa uma separação. Vou ajudar a natureza. Eu sou a natureza. Eu vou me ajudar, vamos nos ajudar. Isso parece uma coisa simples, mas é uma mudança na estrutura mental muito importante, que é o grande barato que a gente tem que dar o salto nesse século XXI, ou a gente vai ser condenado mesmo à destruição total. De você ver que o homem é apenas uma parte mesmo, uma parte, um fio do grande tecido da vida, e só existe o homem. E nós só estamos nos movendo aqui, promovendo essa destruição completa do Holoceno através dessa artificialidade chamada antropoceno, desde a Revolução Industrial, que a gente vem fazendo um impacto Marcelo, gigantesco. a gente tem essa mania de falar o homem, né? É o ser humano, né? Porque quando a gente fala o homem, né? Falando do gênero humano, não inclui a mulher, né? Uma forma tradicionalmente machista de falar, né, o gênero humano. Então, mas a questão é, como é que a gente muda essa perspectiva de se fazer, de ver apenas como parte, essa humildade necessária e esse amor necessário de se sentir parte da grande comunidade. E que aí,
o homem é a árvore, o passarinho que está cantando aqui, que talvez vocês estejam ouvindo, porque nós estamos aqui no jardim, né? Todos os seres, os micróbios, as bactérias, os carnívoros, os onívoros, as aves, os insetos, os peixes, todos têm a mesma e igual importância que o homem dentro do corpo de Gaia, dentro da grande comunidade da vida. Partir desse princípio do deixar de ser para interser, todos nós somos na medida que o outro existe, e não poderíamos existir se esses outros nos antecedessem, né? Se as árvores não produzissem o oxigênio, se as bactérias não diluíssem toda uma matéria orgânica para produzir gás carbônico, para produzir o alimento para as plantas. Então, essa mudança de educação, essa mudança de perspectiva, que uma vez que ela não é aceita, e a artificialidade da vida industrial gera esses desequilíbrios, com vírus que vai aparecer muito mais outros, porque nós estamos literalmente destruindo todo o habitat natural onde os animais silvestres, onde esses vírus que existem em determinados nichos que são específicos, pula de lá, pula para um animal, pula para uma alimentação de um homem, pula para a comunidade humana. O que é mais provável, né, que ele tenha realmente sido liberado pela própria floresta, pela própria natureza, né? Ou pela própria desflorestamento, né? Pela própria desnaturalização do mundo, que fez com que ele pulasse para cá. Então, gente, temos muito mesmo que refletir, né? Eu acho que a gente tem que estar buscando outras vozes, outros pensamentos, outras ideias para completar esse pensamento e essas vozes que a gente ouve no mainstream, né? Nesses canais padrões aí, dessas comunicações aí que todo mundo fica dizendo as mesmas coisas. Não que aí também não se tenha coisas importantes e pessoas muito importantes, cientistas falando, é importantíssimo. Mas é preciso a gente também ouvir o que uma comunidade indígena que tem 3.000 anos sequenciado de uma cultura dentro da floresta e que sobreviveu esses 3.000 anos, passou Roma, passou Egito, passou Babilônia, passou a colônia, e eles estão aí sabendo viver em harmonia com a natureza. Né? Como é que a educação está tratando disso? Eles são apenas meros representantes de um passado longínquo que nós devemos olhá-los como que olhassem peça de museu, para dizer, olha, os índios, ou a gente vai realmente horizontalizar essa relação e tratar de igual importância o conhecimento científico da gente e a sabedoria ancestral por outros meios não científicos que eles adquiriram vivendo simplesmente na natureza. Então, outras vozes, outras ideias. E para concluir, qual a mensagem que o senhor Vasco Aguzoli deixaria aqui para nosso público da TV Quirimurê, a primeira televisão comunitária do Brasil, aqui na Bahia? Nós temos muita amizade, né, intercâmbio com grandes sábios da cultura indígena, da Amazônia. É impressionante assim a gente perceber, primeiro, como a tecnologia deles é avançada, num sentido de ter uma telepatia, não assim, só de a leitura do pensamento da cabeça do outro. A gente pensa, telepatia é isso, né? Eu vou ler o seu pensamento e tal, né? Mas a telepatia com todo o universo, com a natureza. O cara se pautar nesta comunicação e conseguir conversar assim com o ambiente, né, e todos os outros elementos da natureza através dos cantos. Conversar com os animais através dos cantos. É incrível a tecnologia quando você conhece as plantas, como ela faz coisas muito mais sofisticadas do que a nanotecnologia. É isso que eu queria dizer, que existe um caminho alternativo, porque nesse caminho nós vamos ficar todos e todas sem saber o que fazer. Então temos que pensar nisso, minha gente. Pois é, gente. E aqui no Outras Vozes é o que a gente vai fazer aqui na TV Quirimurê. Trazer pensamentos, reflexões, provocações para tentar tirar a gente das nossas caixinhas, dos lugares e tentar encontrar novos caminhos de percepção da realidade. Se você gostou do canal, não esqueça de divulgar aí para os seus amigos, parentes, conhecidos aqui na TV Quirimurê. Muitos temas como esse vão passar por aqui, com certeza vai ajudar aí a humanidade, a nós todos, a pensarmos melhor o tempo e o momento que nós estamos vivendo.
Fique ligado, TV Quirimurê, no programa Outras Vozes, sempre aqui, às quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Outras Vozes. Obrigado, Vasco Aguzoli. Valeu, Marcelo. Vamos falar do Homo Deus e do Homo Sapiens, viu? Aguarde. Aguarde. Outras vozes.